Olá a todos, eu sou o professor Maikson, essa é a primeira aula do curso de Geometria Analítica na modalidade remota aqui. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre vetores, né, que são os objetos de trabalho dessa disciplina, e qual a diferença básica entre os vetores e os escalares, né, podemos dizer assim, tá? Então, nosso primeiro vídeo lá foi para explicar um pouco sobre a dinâmica do curso. Esse vídeo aqui a gente já começa com a disciplina propriamente dita, tá? Como que os alunos são das duas turmas, né, do curso de licenciatura e do curso de engenharia, eu vou retomar todo o raciocínio que eu comecei na turma do curso de engenharia e vou falar sobre o assunto desde o início, tá? Então, basicamente, a gente tem dois tipos de grandezas, né? As escalares e as vetoriais. As grandezas que a gente chama de escalar são grandezas que ficam definidas, ficam completamente conhecidas se você conhece a intensidade delas. Então, por exemplo, o peso é uma grandeza escalar, porque você sabe quanto vale o peso de um determinado objeto, por exemplo, você tem toda a informação sobre essa grandeza. Então, por exemplo, aqui a gente tem a temperatura, que é uma grandeza escalar também, né? Que ela só depende que você conheça a intensidade dela. Então, 30 graus Celsius é uma grandeza escalar, né? Uma medida de temperatura, tá? E tem grandezas que elas não são completamente definidas se você sabe só o valor delas. Você precisa saber algumas informações além, tá? Essas grandezas que você precisa saber direção, sentido e intensidade, ou módulo, como preferir chamar, são chamadas de grandezas vetoriais, né? Então a gente tem, por exemplo, a força. A força é uma grandeza vetorial. Por quê? Se eu falar que um bloco está sendo aplicada uma força de 5 newtons mais uma força de 3 newtons, eu poderia dizer que a minha resultante, uma força de 5 newtons e uma força de 3 newtons, eu poderia dizer que a minha resultante é 8 newtons, certo? Poderia, mas provavelmente eu erraria na questão, porque eu não sei aonde essa força, para que direção em que sentido essa força está sendo aplicada, né? Porque essa força pode ser aplicada uma força de 5 newtons para cá e uma força de 3 newtons para cá. Então a resultante aqui seria uma força de 8 newtons, correto? Só que essa força de 5 newtons pode estar sendo aplicada para cá e essa força de 3 newtons, ignore o tamanho da seta aqui porque não está um tamanho proporcional à intensidade da força. Aqui a força seria de 2 newtons. Então aqui faz toda a diferença, como a força é uma grandeza vetorial, o sentido que essa força está sendo aplicada. E a direção também, aqui ela está sendo aplicada na horizontal. Se eu aplicasse, por exemplo, essa força de cima para baixo, na vertical, de 3 newtons, provavelmente não, essa força resultante aqui na horizontal não seria mais 2 newtons, ela seria 5 newtons do mesmo jeito, tá? Então as grandezas que dependem que você saiba a direção, o sentido e a intensidade, elas são chamadas de grandezas vetoriais. E aqui a gente tem algumas, né, só para exemplificar, né? Tem força, velocidade, aceleração, que são grandezas vetoriais. São grandezas que dependem de direção, sentido e modo, tá? Então, quando uma grandeza ela depende dessas três coisas, você pode chamar assim de uma grandeza vetorial. Então aqui a gente pode olhar, né? Então, agora, o que é cada uma dessas coisas, né? O que a gente pode dizer sobre cada uma dessas coisas? A gente vai falar muito de segmento de reta, então vamos pensar em um segmento de reta, tá? Um tamanho determinado. Então, o tamanho desse segmento de reta seria o módulo, tá? Dessa grandeza.
tá? Não depende do ponto de partida nem do ponto de chegada. O tamanho vai ser exatamente o mesmo se você considerar a extremidade aqui A e aqui B, ele vai ser exatamente o mesmo, tá? Então não depende do ponto de chegada. Agora, o que seria a direção? A direção é se a reta é horizontal, se a reta é vertical, se a reta é oblíqua. Isso seria a direção do nosso segmento. Então aqui nós temos um segmento um pouquinho torto, mas a gente tem um segmento horizontal, né? E o sentido seria da onde esse segmento sai para onde ele vai chegar. Então aqui se eu falar que o sentido é de A para B, quer dizer que eu estou saindo do ponto A, tá? Que esse segmento tem dois pontos, né? As duas extremidades. Eu estou saindo da extremidade A e chegando na extremidade B. Então isso é o sentido desse segmento, tá? Quando o segmento ele tem um sentido, a gente costuma falar que esse segmento é um segmento orientado, né? Tem uma orientação, tá? Ele sai de A para B, ou de B para A, tanto faz. Mas aí ele tem uma orientação. E, por exemplo, a gente tem um segmento orientado, saindo de um ponto aqui embaixo, com uma extremidade aqui em cima, tá? Essa aqui é a direção. Essa direção aqui não é horizontal nem vertical. Ele faz, na verdade, essa direção aqui uma direção que faz 40 graus com a vertical, né? Se você pegar aqui os pontos cardinais, né? Então você tem aqui uma direção de 40 graus. Então, o segmento orientado é quando você tem um segmento que você tem uma direção, um sentido e um tamanho, né? Quando você tem dois segmentos que têm a mesma direção e sentido, você pode dizer que esses segmentos eles são paralelos ou colineares, tá? E aí a gente vai dizer lá na frente que eles podem ser representados pelo mesmo vetor. Então, continuando aqui a nossa aula, né? Então a gente tem aí dois ou mais segmentos, né? Para você comparar, você tem que ter dois ou mais segmentos orientados. Quando eu chamo de segmento orientado, é um segmento que tem direção, sentido e módulo, né? É uma grandeza vetorial, né? Então, se a gente tem dois ou mais segmentos orientados de mesmo comprimento, tá aqui, né? Tá escrito aqui, ó. Mesmo comprimento, mesma direção e mesmo sentido, eles podem ser representados, eles são representantes de um mesmo vetor, tá? Então aqui eu tenho todos esses segmentos aqui, ó. Todos esses segmentos aqui. Você pode perceber, eles têm o quê? Eles têm o mesmo tamanho. A gente não vai medir aqui, mas vamos acreditar que tem todos o mesmo tamanho, né? Tem todos a mesma direção, que é essa direção inclinada aqui, né? Você pode pensar num sistema cartesiano. No sistema cartesiano, você pensar que isso faz um ângulo com a vertical ou com a horizontal, né? Então você tem essa direção e você tem o sentido aqui de A para B. Então o sentido aqui está representado pela essa seta, né? Onde a seta está apontando. Então eles têm o mesmo sentido. Todos estão com o mesmo sentido. Todos têm essa mesma direção, formando o mesmo ângulo aqui, porque todos eles são paralelos entre si, né? E todos têm o mesmo tamanho. Claro, a gente está aqui acreditando nisso porque não tem como medir, mas a ideia é essa, tá? Então aqui eu posso representar todos esses segmentos aqui
eu posso dizer que eles são representantes de um mesmo vetor V, tá? Então, vetor, isso aqui eu posso chamar de vetor V. Do ponto de vista algébrico, para você calcular um vetor, você faz a diferença entre o extremo de chegada e a origem, né? O extremo de partida, tá? Então, sempre você vai fazer isso. Então, se você tem dois pontos lá, na hora que a gente for trabalhar isso no plano cartesiano, você tem dois pontos no plano cartesiano. Plano cartesiano ortogonal clássico que vocês conhecem lá do ensino médio de outras disciplinas. Então, você quer calcular o vetor AB, tá? Você quer calcular o vetor que é representado por esse segmento. Basta você fazer a diferença algébrica do ponto A, que é a chegada, né, o extremo de chegada, menos o ponto A não, desculpa, o ponto B, que é o extremo de chegada, menos o ponto A, tá? Claro, se no sistema cartesiano, espera-se que você conheça as coordenadas, né? No sistema cartesiano a gente trabalha com coordenadas, então espero que você conheça as coordenadas, os valores de x e y para esse ponto. Num espaço de três dimensões também, que é um espaço também que pode-se dizer cartesiano, né? Ortogonal, você também tem a mesma ideia, né? Você tem lá que são pontos, claro, aí os pontos agora eles são um pouco diferentes, os pontos aqui no espaço em três dimensões, eles são pontos a três coordenadas, x, y e z, né? Mas a ideia é a mesma, se você quer calcular o vetor, basta que você saiba o extremo de chegada e a origem, tá? Então você consegue calcular ele, o representante, né, de um vetor entre dois pontos dessa forma. Claro que eu estou falando de um plano cartesiano numa noção mais estrita, tá? Já que a gente está falando de geometria analítica, o nosso objeto, um dos nossos lugares de trabalho é o plano cartesiano. Então a gente vai trabalhar muito com o plano cartesiano. Então estou falando do plano cartesiano logo, mas depois a gente vai ver novamente na hora de calcular um vetor dado dois pontos, como que a gente pode fazer isso, tá? Mas aqui eu já adianto que é sempre o quê? É sempre o extremo de chegada menos o extremo de origem, ou extremo de partida, tá? Lembrando, isso aqui é sempre um segmento orientado. Quando eu falo vetor, você já tem que lembrar automaticamente o quê? Quando eu falo vetor, eu estou falando de um segmento, né, orientado com módulo, tem um tamanho, direção, forma um eixo, forma um ângulo com os eixos coordenados, né, e sentido. Ou seja, esse segmento ele sai de um ponto A para um ponto B, tá? Ou de um ponto B para um ponto C. Então, a gente tem isso aí, tá ok? E aqui ele fala um pouco, né, do que significa, né? Quando escrevemos V igual a B, estamos afirmando que o vetor V é determinado pelo segmento AB. Então, você tem lá o segmento AB, está falando que V é igual a B. Isso aqui, essa setinha aqui é para representar que é um vetor, né? Para quando tiver a possibilidade de confundir, você não confundir isso com uma grandeza escalar, né? É a forma que a gente acaba usando para você não confundir. Isso aqui é o ponto A e aqui é o ponto B. Eu estou falando que esse V aqui, na verdade, é o quê? É esse segmento orientado a B. Então, os vetores eles ficam representados, isso aqui, eu tenho novamente aqui, ó, pelos segmentos orientados. Podemos fazer um exemplozinho aqui algébrico, né? Só para ilustrar, né? Você tem um ponto A, digamos 1 e 2, e um ponto B, 3 e 4. Então, algebricamente, não geometricamente, que geometricamente é exatamente essa ideia aqui. O vetor AB é o quê? É a diferença algébrica do ponto B pelo ponto A, né? Que no caso aqui seria o quê? 3 menos 1, 4 menos 2. Aqui o x de B menos o x de A. Y de B menos o y de A. Então aqui você teria o vetor 2
e 2. Então, o vetor 2 e 2 ele é representante desse segmento AB, tá? Essa é uma ideia algébrica. É basicamente como a gente vai trabalhar, né, com os vetores, né? Mais essa pegada algébrica do que uma pegada geométrica, né? Geometria analítica é, na verdade, a fusão disso, né? Você tem uma parte algébrica, você tem uma parte geométrica que trabalham juntas ali. Aqui a gente tem alguns casos particulares, né? Você tem dois vetores são paralelos, né? Você indica dessa forma aqui, né? Barra dupla, né? V é paralelo a U e U é paralelo a W. Você indica por essas barras aqui, né? Claro que se vê, isso aqui vale a transitividade, né? Mas a gente não vai entrar muito em propriedades porque fica um pouco mais complicado da gente enxergar essas propriedades só pela tela do computador. Então a gente vai fugir um pouco disso. Mas essa é uma propriedade imediata, né? Se V é paralelo a U e U é paralelo a W, né? Por transitividade você sabe que V também é paralelo a W, tá? Uma anotação que costuma aparecer muito é essa anotaçãozinha aqui, que é a notação de ortogonal, tá? Então, é também uma anotação que costuma aparecer, só para a gente aproveitar que a gente está usando essa anotação aqui de paralelo. Esse aqui é o caso de paralelo. Aqui você tem os três paralelos, né? Isso. Claro, vetores serem paralelos não quer dizer que eles são iguais, tá? Para eles serem iguais, eles, claro, eles têm que ser paralelos, mas eles têm que ter, além disso, o sentido e a direção mesmo. Aqui a gente vê o quê? A gente vê três vetores, o V e W, onde o IV e W são paralelos, tá? Porque eles têm a mesma direção, ou seja, então ser paralelo é ter a mesma direção, mas nesse caso aqui, eles têm tamanhos diferentes, como o autor bem evidenciou aqui, ele botou setas de tamanho diferente, claramente, e o W tem um sentido diferente, enquanto a chegada dos outros é em direção desse ponto aqui, desse aqui é diferente. Então, aqui ele fala, para vetores serem iguais, caso particular, né, eles têm que ter o mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido. Só assim que eles vão ser iguais, tá? Quando uma dessas coisas não for satisfeita, esses vetores não são iguais. Se ele tiver direção e sentido igual, U e V, eles não são iguais porque o módulo é diferente. Ele tem módulo e direção igual. Eles podem não ser iguais porque o sentido pode ser diferente. Eles têm módulo e sentido igual. Podem não ser iguais porque a direção pode ser diferente. Então, vetores só vão ser iguais se as três condições forem satisfeitas ao mesmo tempo. E outro caso particular, né, é o vetor nulo, né, que é o vetor zero com a setinha em cima, né? O vetor nulo, dependendo do espaço que você está, no caso do espaço em duas dimensões, é o vetor com as coordenadas 0, 0. No caso do espaço de três dimensões, é o vetor com as três coordenadas 0, 0, 0, 0. Tá? Então, o vetor nulo, na verdade, é o quê? É um vetor onde o ponto inicial é onde a origem é a extremidade de chegada. Então, você tem lá um ponto que é a origem e a extremidade de chegada. Então, esse vetor é um vetor nulo. Tá? Claro, todo vetor nulo ele é igual a ele mesmo. Né? Então, você pegar dois pontos diferentes e fazer... Diferentes não, você pegar 4 pontos, 2 a 2 diferentes, e fizer a diferença e ambos der zero, então esses vetores acabam sendo iguais, né? Porque o vetor nulo é sempre igual a ele mesmo. Você tem ele aqui. Ele não possui direção e sentido definido porque ele reduz na próprio ponto, né? Seria como você considerar um ponto no espaço de vetores, que não faz muito sentido, mas seria basicamente isso, tá? Ele é paralelo a qualquer vetor, tá? Vetor nulo, ele vai ser aqui uma propriedade interessante, que lá para frente vai fazer mais sentido para a gente, tá? O vetor nulo é paralelo a qualquer vetor. Algumas definições lá dependem disso, algumas propriedades dependem disso. Todo vetor, esse espaço que a gente chama de
esse espaço que a gente chama de espaço vetorial, ele tem uma série de características que não cabem aqui no curso de Geometria Analítica, que a gente vai falar sobre essas características, tá? Mas os espaços vetoriais, eles são munidos de uma série de propriedades, né? A gente chama de propriedades. Então, num espaço vetorial, o oposto desse vetor ele sempre existe, né? Então, o vetor nulo ele sempre vai existir. Então, se a gente tem um vetor AB, o vetor oposto é o vetor que somado a esse, digamos aqui um vetor V que somado a B, que resulta em zero, tá? Então, nesse caso, o V é menos o vetor AB. Trabalhando aqui algebricamente um pouquinho, a gente tem isso aqui, tá? Então, sempre é possível você somar dois vetores e a soma ser zero. Quando isso acontece, é porque um é o oposto do outro, tá bom? Uma outra propriedade aqui interessante é um vetor unitário, tá? Uma propriedade, né? É um vetor especial, né? O vetor unitário, ele é todo vetor que tem tamanho 1, tá? Então, por exemplo, você está trabalhando com um vetor lá. Esse vetor tem tamanho 1, ele é um vetor unitário. Tá? É importante quando você for trabalhar com bases que dependem de ser vetores unitários. Então, é um vetor importante. Né? Por exemplo, você tem um vetor lá 1 e 0, que é o vetor no plano cartesiano que dá a direção do eixo x. Né? Você tem lá o eixo x, esse é o vetor 1 e 0, chamado de vetor aqui chapéu. No eixo y você também tem, né, um vetor unitário, só que aí é o vetor 0 e 1. Esses vetores, eles têm tamanho 1, tá? Tamanho de um vetor, ele pode ser calculado, se você lembrar um pouquinho do Teorema de Pitágoras, né? O Teorema de Pitágoras no plano cartesiano te dá isso aqui. Esse é o ponto A, esse é o ponto B. Esse vetor aqui é B menos A, né? Algebricamente ele é B menos A. O tamanho dele, se você lembrar do Teorema de Pitágoras, ele é o quê? Ele é a raiz quadrada. Então aqui vou pegar A e B, tamanho de A e B, ou como a gente gosta de chamar aqui, norma, né? A norma de A e B é o quê? A coordenada x do vetor AB ao quadrado mais a coordenada y desse vetor AB ao quadrado. É claro, você tem que calcular primeiro o vetor para você poder usar essa fórmula, tá? Essa fórmula ela se reduz àquela fórmula de distância entre dois pontos lá do ensino médio, tá? Que a distância entre o ponto A e B é igual a raiz quadrada de x de B menos x de A ao quadrado mais y de B menos y de A ao quadrado. Vocês me perdoem aqui a escrita porque eu estou me acostumando com essa mesa aqui, não está ficando muito legal. Mas a ideia é basicamente essa. Lembra que eu falei que o cálculo das coordenadas de um vetor é sempre o ponto menos o outro? Isso aqui é a coordenada x do vetor, x de AB. Isso aqui é a coordenada y desse vetor, y de AB. Y de AB, tá certo aqui. Então aqui fica o quê? O x de AB ao quadrado e y de AB ao quadrado, tá? Então sempre que você quiser calcular o tamanho de um vetor, você pode fazer isso aqui. Você pega o x desse vetor ao quadrado mais o y desse vetor ao quadrado, soma e tira a raiz quadrada. Isso aqui é uma consequência imediata do Teorema de Pitágoras aplicado a esse triângulozinho aqui, tá bom? Então você consegue calcular tranquilamente o tamanho de um vetor, o módulo desse vetor. A gente representa entre essas barras simples aqui, tá? Depois aparece barra dupla também, mas barra simples aqui é suficiente para representar um módulo, tá? Quando esse módulo é igual a 1, a gente fala que esse vetor é unitário, tá ok? Então, é basicamente isso. Uma outra coisa que a gente pode falar sobre vetores unitários, eu vou apagar aqui rapidinho, só para a gente aproveitar esse espacinho aqui no final. Depois dar uma voltada no vídeo aí. Parar um pouquinho aqui.
só para a gente aproveitar aqui um espacinho, é o que? A ideia de versor, tá? Quando eu estou trabalhando com vetores, essa palavra costuma surgir, o versor de um vetor. O que é o versor de um vetor? Que é igual a um segmento orientado, que é o representante, que representa um segmento orientado a B. O versor nada mais é do que um vetor unitário, tá? Ou seja, é um vetor, vamos chamar de VR, é um vetor paralelo a B e V, que tem tamanho 1, tá? Com o mesmo sentido. Então, um versor, ele pode ser as coordenadas desse VR, ele pode ser calculado como as coordenadas de V sobre o módulo de V, tá? Então, é você pegar a coordenada e dividir pelo tamanho do vetor, ok? Então, você tem lá um vetor qualquer. Vou botar um exemplozinho aqui. Vou botar um exemplo aqui, apagando aqui rapidinho. É que eu não acostumei ainda com coisa. Talvez a gente mude de programa depois, porque se a gente for achando ferramentas melhores, se tiverem uma sugestão também, vocês podem deixar aí uma sugestão para mim. Que é uma ferramenta melhor, um pouco mais prática, né? A gente coisa. Estou aproveitando aqui que é o PDF logo, então a gente já vai em cima da aula, já vai dando a nossa contribuição aqui. Mas é um pouquinho complicado de trabalhar com ele. Mas vamos lá. Então você tem um vetor. Agora vamos dizer que o vetor tem coordenadas 1 e 2. Tá? Você tem um vetor qualquer. Eu quero saber o vetor unitário que é paralelo e tem a mesma... Se é paralelo, tem a mesma direção e tem o mesmo sentido desse vetor aqui. Claro, eu posso mudar o sentido do vetor facilmente, depois a gente vai ver como que a gente pode fazer isso. Mas aqui a gente quer um vetor que tem o mesmo sentido, direção, que seja unitário. Esse vetor aqui, claramente, ele não é unitário, porque a norma de V é o quê? Ele é a raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado, que é a raiz quadrada de 5. Certo? Esse vetor não é unitário porque a raiz de 5 é diferente de 1. Vale aproximadamente 2 alguma coisa, né? 5 é maior do que 4, então raiz de 4 é 2, raiz de 5 é um pouco maior do que 2. Então é diferente de 1. Agora, se eu quiser um vetor unitário que tenha a mesma direção desse cara aqui, mesmo sentido, eu posso fazer da seguinte forma. Então o versor aqui, que eu vou chamar de VR aqui, ele vai ser esse vetor, 1 e 2, dividido por esse raiz de 5. Então, coordenada a coordenada eu faço 1 dividido por raiz de 5 e 2 dividido por raiz de 5. Aqui uma coisa importante, tá? Na nossa disciplina, eu não estou muito preocupado se vocês vão racionalizar ou não. É claro, se quiser racionalizar, fica à vontade, racionaliza, fica mais interessante o trabalho. Agora, se não quiser, tudo bem também, não faço questão nenhuma. Agora, se for fazer e fizer errado, aí não tem como ajudar, né? Então, fiquem atentos a isso, porque aí você perde a formação. Se você não quiser racionalizar, tudo bem, não tem problema nenhum, tá? Então, por aqui, esse vetor é o versor desse aqui. O interessante desse vetor aqui é que ele é unitário. A gente pode confirmar isso fazendo aqui o módulo de VR é igual a raiz quadrada de 1 sobre raiz de 5 ao quadrado mais 2 sobre raiz de 5 ao quadrado. Isso vai dar o quê? Vai dar 1 sobre 5 na raiz, né, claro, mais 4 sobre 5. Lembrando, aqui potência de fração eleva o numerador, eleva o denominador. 1 ao quadrado é 1, raiz de 5 ao quadrado é 5. 2 ao quadrado é 4, raiz de 5 ao quadrado é 5. Aqui, soma de frações com a mesma base, certo? Só repetir a base aqui, ou você base fazer MMC, né? Mas, enfim. E aqui somar 1 mais 4. E aí, isso vai dar a raiz de 1, que é 1. Ou seja, como a gente viu lá, o VR aqui tem tamanho 1. Eu não estou falando que ele é igual a 1, estou falando que o tamanho dele, essa barra aqui, significa que o tamanho dele é igual a 1, tá? Então,
é uma forma interessante de você achar o vetor unitário, o versor, né? Então, é uma ferramenta boa aí quando você precisar achar o unitário na direção de um vetor qualquer, tá? Aqui tem mais uma propriedade, tá? Aqui a gente não está falando de ângulos ainda, aquilo que eu falei lá com vocês lá em cima para não perder o momento, mas está aqui logo, né? Que é a ortogonalidade, dois vetores são ortogonais se o ângulo entre eles é 90 graus, e a representação é basicamente isso, tá? Daqui a pouco a gente vai ter formas de mostrar que dois vetores são ortogonais, tá? Então a gente vai voltar a falar sobre isso. Então aqui é só para dizer mesmo o que é ser ortogonal, tá? E aqui a gente tem a questão dos vetores coplanares, tá? É claro que no plano todos os vetores são coplanares. Você está trabalhando no sistema cartesiano, todos os vetores que a gente... cartesiano 2D, né? Cartesiano em duas dimensões, todos os vetores vão ser coplanares. Agora, você está trabalhando no espaço, você tem que fazer o quê? Todos os vetores que estão num plano, eles são chamados de vetores coplanares, tá? Daqui a pouco a gente vai falar como avaliar se são coplanares ou não. Isso vai ser uma ferramenta interessante, tá? Aqui você tem dois casos. Tá vendo aqui? V, W e U estão no mesmo plano, então eles são coplanares. E aqui V e U estão no mesmo plano, mas W não está no mesmo plano, tá? Isso vai aparecer bastante lá quando a gente for determinar a equação de um plano, por exemplo, a gente vai usar essa ideia. E aqui a gente tem uma série de exemplos. Eu não vou me alongar nos exemplos aqui, tá? Esse livro aqui, como eu falei lá na primeira coisa, ele é o livro que vai mais de acordo com a ementa. E no próximo vídeo a gente fala um pouco sobre as operações com vetores, tá? A gente retoma esse raciocínio e fala um pouco da operação com vetores. Por hoje é só. Um abraço a vocês. Esse vídeo fica por aqui. Valeu.